Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre numerais, lá na página 58 da nossa apostila. Então, vamos relembrar o conceito de numeral. Numeral é a palavra que indica quantidade ou ordem. Exemplo, 1, 2, primeiro, segundo, tá? Então, o numeral, ele não necessariamente vai ser um número, mas ele pode indicar também alguma ordem, algo relacionado a quantidades, beleza? A linha número 6 diz assim: releia uma frase do infográfico e compare com a reescrita em que os números foram substituídos por algarismos. Então, a frase original: a população atual é de 924,5 milhões e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. Depois a gente vê ali, escrito por extenso: a população atual é de 924 milhões e 500 mil e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. Beleza. Por que nesse caso, para representar a quantidade, a opção do autor foi por algarismos e não por numerais? Explique sua resposta. Ali a gente percebe que quando é escrito por extenso, ele tem um espaço mais longo, né? Ele precisa de mais espaço, né? Igual tá aqui, ó. Olha o tamanho do quadradinho que foi usado para a frase original, que daí estavam com os algarismos, e a frase com os números escritos por extenso. A gente vê que assim precisa de mais espaço. E como o infográfico é um texto mais informativo, que tem que ser mais dinâmico, o autor geralmente escolhe usar os algarismos para deixar isso um pouco mais prático, para deixar um pouco mais dinâmico, como a prof falou. Os numerais, eles são classificados, gente, entre cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, né? A prof vai explicar cada um deles agora. Os cardinais expressam quantidades exatas, então ele vai dizer certinho o número que você precisa saber. Por exemplo, 53 países. Ou, na turma do quarto ano tem 15 alunos, entenderam? Quanto aos ordinais, eles expressam uma ordem de elementos, uma série a ser seguida. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. Deixa eu ver, vamos colocar numa frase. Por exemplo, o primeiro colocado numa prova, como tem ali na nossa apostila. Quanto aos multiplicativos, eles expressam multiplicação. Por exemplo, o dobro de alunos da classe. Quanto aos fracionários, eles vão expressar ou divisões ou frações. Como é que isso vai aparecer? Por exemplo, 1/3 dos alunos. Vai sempre aparecer em algo que seja dividido de alguma forma. Por exemplo, assim, 1/4 do bolo foi para uma parte da turma e o outro quarto para outra parte da turma. Entenderam? É basicamente isso. É bem simples esse conteúdo e fazendo atividades a gente consegue perceber melhor. A prof gostaria que vocês fizessem sozinhos a atividade número 7. A prof vai ler com vocês para vocês estarem realizando. Relacione as cenas conforme a função dos numerais presentes nos textos das falas. Letra A, indicar a quantidade. Letra B, indicar a ordem em uma sequência. Letra C, indicar multiplicação. E letra D, indicar uma fração. Vamos ler ali a tirinha. Eu tenho 3 filhos, e você? Eu só tenho 2, o Pedro e o Marcelo. Ah, então você é a mãe do Marcelo? Ele é o meu segundo filho. Você tem muitos amigos? Eu tenho muitos bons amigos. A metade deles mora no meu bairro. E você fez muitos amigos nessa escola? Tenho o dobro de amigos do que tinha na outra escola. No ano passado, nossa turma ficou em segundo lugar. Será que esse ano ficamos em primeiro? Temos ainda 2 jogos pela frente. Um deles será na nossa escola. Então, ali, naquelas bolinhas que tem ali, vocês vão botar se indica fração, se indica uma ordem ou sequência, multiplicação ou quantidade. Beleza? Então, gente, basicamente isso. O conteúdo sobre numerais é um conteúdo muito simples, não tem nem o porquê se delongar muito. A prof deixou pra vocês também um videozinho falando sobre palavras com 2 S's, com S e com C cedilha. Depois vocês podem estar assistindo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!